Escuta bem, mas não entende. O que é o DPAC? Leitura rápida. Principais pontos do artigo. Tópico. Ouvir é diferente de escutar. A criança com DPAC tem audição física normal, passa no exame de audiometria, mas seu cérebro apresenta dificuldades para decodificar, organizar e interpretar as informações sonoras que recebe. Tópico. Sinais frequentes. Dificuldade extrema para prestar atenção ou seguir instruções em locais barulhentos, como a sala de aula, necessidade constante de repetição de falas, o que, e lentidão para responder a comandos verbais. Tópico. Confusão com TA. O comportamento do DPAC é frequentemente confundido com TA, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, devido à distração. Um diagnóstico multidisciplinar é fundamental, pois as abordagens de intervenção são distintas. Tópico. Diagnóstico e intervenção. O diagnóstico é feito a partir dos 7 anos por um fonoaudiólogo através do Exame de Processamento Auditivo Central, PAC. O tratamento envolve terapia fonoaudiológica e estratégias psicopedagógicas de compensação cognitiva. Eu chamo pelo nome dele várias vezes e ele parece não ouvir. Ele estuda, mas se houver qualquer barulho ao redor, ele se perde completamente. Para que ele faça uma tarefa, preciso repetir a mesma instrução 3 ou 4 vezes. Na escola, a professora diz que ele é avoadinho e vive no mundo da lua. Essas queixas são extremamente comuns em consultórios de fonoaudiologia, psicologia e psicopedagogia. Quando uma criança demonstra comportamentos como esses, a primeira reação da família costuma ser levá-la ao médico para fazer um exame de audição, audiometria. No entanto, para surpresa de muitos, o resultado do exame aponta que a audição física da criança está perfeita. Logo depois, surge a suspeita: será que é TA, déficit de atenção? Embora o TA possa sim estar presente, existe outra possibilidade que merece ser investigada com atenção: o transtorno do processamento auditivo central, DPAC. Compreender a diferença entre ouvir fisicamente e processar a informação auditiva é o primeiro passo para acolher a criança e oferecer o apoio pedagógico e terapêutico adequado. O que é o DPAC? Para entender o DPAC, precisamos fazer uma distinção simples, mas fundamental. Ouvir é um processo físico, escutar e compreender é um processo cerebral. Quando um som ocorre no ambiente, as orelhas captam as ondas sonoras e as conduzem até o ouvido interno, que as transforma em impulsos elétricos. Até aí, estamos falando da audição física. Em seguida, esses impulsos viajam pelo nervo auditivo até o córtex cerebral, onde o cérebro precisa decodificar, analisar, organizar e dar significado àquele som. No DPAC, a captação do som pelas orelhas funciona perfeitamente, mas o caminho que a informação faz até o cérebro, ou a forma como o cérebro processa essa informação, apresenta falhas. Em termos simples, a criança ouve perfeitamente que alguém está falando com ela, mas seu cérebro tem dificuldade para traduzir a mensagem com rapidez e clareza. É como se a fala do outro chegasse com ruídos, falhas ou de forma truncada. Principais sinais de alerta na infância. Os sintomas do DPAC costumam ficar mais evidentes quando a criança entra na escola, período em que a exigência de atenção auditiva, foco e compreensão de instruções verbais aumenta significativamente. Os sinais mais comuns incluem: tópico. Dificuldade em ambientes ruidosos. A criança se perde completamente ou fica extremamente irritada e cansada em locais barulhentos, salas de aula cheias, festas, shoppings. Ela não consegue filtrar a voz do professor do ruído de fundo da sala. Tópico. Necessidade constante de repetição. Perguntar frequentemente o que, ou pedir para que as pessoas repitam o que disseram. Tópico. Dificuldade para seguir instruções sequenciais. Se os pais dizem: vá ao quarto, guarde o brinquedo, pegue o casaco azul e traga a mochila, a criança pode esquecer a maior parte da sequência e realizar apenas a última tarefa, ou se perder no meio do caminho. Tópico. Lentidão para processar a fala. Parecer que demora alguns segundos para reagir ou responder quando lhe fazem uma pergunta direta. Tópico. Confusão de palavras parecidas. Trocar fonemas ou palavras que soam de forma similar, como confundir faca com vaca, teto com dedo, ou entender palavras erradas no contexto. Tópico. Dificuldade de localização sonora. Ter dificuldade para identificar de onde um som está vindo sem olhar diretamente. Tópico.
problemas com rimas e consciência fonológica, dificuldade para brincar com sons de palavras, identificar rimas ou separar sílabas oralmente. PAC versus TA. Qual é a diferença? Devido à distração e à aparente falta de foco da criança, o PAC é muito confundido com o TA. Embora os comportamentos externos possam parecer idênticos, as causas subjacentes e o funcionamento cerebral são bastante diferentes. Tópico: TA. Déficit de atenção é um transtorno neurobiológico global de base executiva. A dificuldade de atenção da criança com TA se manifesta em todas as modalidades sensoriais, visual, auditiva, motora. A criança se distrai tanto com um barulho quanto com uma imagem na parede ou com seus próprios pensamentos. Tópico: PAC é uma dificuldade específica da modalidade auditiva. A criança pode ter excelente foco visual, consegue montar quebra-cabeças complexos por horas ou ler com facilidade em silêncio, mas falha quando a informação é transmitida de forma oral ou em ambientes com poluição sonora. Importante: uma criança pode apresentar tanto TA quanto PAC de forma sobreposta, comorbidade. Por isso, uma avaliação detalhada é indispensável para evitar diagnósticos equivocados. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico do PAC não pode ser feito apenas com observações clínicas ou exames de audiometria simples. Exige um exame específico chamado Avaliação do Processamento Auditivo Central, PAC. Esse teste é realizado por um fonoaudiólogo especializado, dentro de uma cabine acústica, onde a criança ouve diferentes sons, palavras e frases com distorções controladas, barulho ao fundo, falas em intensidades diferentes em cada orelha, etc. Tópico: idade recomendada. O exame costuma ser realizado a partir dos 7 anos de idade, quando as vias auditivas do sistema nervoso central já alcançaram um nível de maturação adequado para responder aos testes padronizados. Tópico: abordagem multidisciplinar. O relatório fonoaudiológico deve ser integrado ao olhar do psicopedagogo, psicólogo e neuropediatra para compreender o impacto do transtorno no aprendizado e na saúde emocional da criança. Estratégias práticas para a escola e a família. Uma vez identificado o PAC, pequenos ajustes ambientais e de comunicação fazem uma enorme diferença na qualidade de vida e no rendimento escolar da criança. O papel do professor em sala de aula. Tópico: posicionamento estratégico. Sente a criança nas primeiras fileiras, de preferência no centro da sala, longe de janelas, portas, ventiladores ou outras fontes de ruído. Tópico: contato visual. Certifique-se de que a criança está olhando para você antes de dar uma instrução importante. Fale de frente na altura dos olhos dela. Tópico: instruções curtas e claras. Divida comandos longos em etapas menores. Em vez de dar 3 tarefas de uma vez, dê uma por vez. Tópico: uso de apoio visual. Reforce o que foi falado oralmente escrevendo no quadro, usando desenhos, listas ou esquemas visuais. O papel dos pais em casa. Tópico: reduzir o ruído de fundo. Ao conversar com a criança, desligue a televisão, o tablet ou o rádio. Não tente dar instruções gritando de outro cômodo. Tópico: verificar a compreensão. Em vez de perguntar "você entendeu?", onde a resposta automática costuma ser "sim", pergunte: "o que a mamãe acabou de pedir para você fazer?". Explique com suas palavras. Tópico: falar de forma pausada. Fale de forma clara, articulando bem as palavras, mas sem gritar. O apoio da psicopedagogia no DPAC. O tratamento do DPAC envolve o treino auditivo em cabine, feito pelo fonoaudiólogo, e o trabalho de compensação cognitiva e pedagógica no consultório psicopedagógico. O psicopedagogo atua ajudando a criança. Tópico: desenvolver estratégias metacognitivas, ensinar a criança a perceber quando não compreendeu uma mensagem e a pedir ajuda de forma assertiva. Professora, você pode repetir a última parte, por favor? Tópico: fortalecer a memória de trabalho e a atenção visual, treinar caminhos alternativos de aprendizagem que compensem a fragilidade do processamento auditivo. Tópico: organizar a rotina de estudos, ajudar a estruturar um ambiente de estudos silencioso e focado em casa para evitar a fadiga mental provocada pelo esforço auditivo contínuo. Tópico: resgatar a autoestima. Muitas crianças com PAC se sentem incapazes ou são rotuladas como lentas. O fortalecimento da confiança é vital para que elas não desistam de tentar aprender.
O erro como pista, não como sentença. Um dos maiores equívocos diante das trocas de letras é tratar o erro como sinal de incapacidade. Na psicopedagogia, o erro pode ser uma janela para entender o pensamento da criança. Ele mostra o que ela já percebeu, o que ainda não consolidou e qual caminho pode ser usado na intervenção. Quando uma criança escreve bato no lugar de pato, ela não está simplesmente errando. Ela está tentando representar graficamente um som que ainda não diferencia bem. Quando escreve letras espelhadas, pode estar revelando uma dificuldade de orientação espacial ou uma etapa ainda imatura da percepção visual da escrita. Quando omite sílabas, talvez esteja com dificuldade de segmentar a palavra oralmente. Esse olhar muda tudo. Em vez de apenas corrigir, o adulto passa a investigar, mediar e ensinar de forma mais ajustada. A criança deixa de ser vista como desatenta e passa a ser compreendida como alguém em processo, que precisa de caminhos mais adequados para aprender. Conclusão: a criança com um PAC não tem falta de inteligência, preguiça ou desinteresse. Ela apenas processa o mundo sonoro de um jeito diferente e cansativo. Imagine passar o dia inteiro tentando decodificar uma transmissão de rádio cheia de estática. Essa é a realidade de uma criança com processamento auditivo fragilizado em uma sala de aula barulhenta. Identificar precocemente o transtorno, adaptar a comunicação no dia a dia e realizar as intervenções corretas transforma a jornada escolar de um fardo exaustivo em uma experiência leve, acolhedora e cheia de conquistas. Pague um cafezinho para o autor. Se este conteúdo foi útil para você, considere apoiar a manutenção do blog comprando um cafezinho simbólico para o autor. Escaneie o código acima ou copie a chave Pix abaixo.